A sala de jantar na residência da família Menezes sempre parecia fria. Não por causa do ar-condicionado ajustado na temperatura mais baixa, mas sim pela atmosfera criada em seu interior. Aquela noite era a última noite de Aline naquela casa, antes de retornar para sua cidade. O piso de mármore branco brilhante refletia a luz do grande lustre de cristal que pendia imponente no centro da sala, fazendo com que cada canto parecesse luxuoso e, ao mesmo tempo, solitário. A mesa de jantar de madeira de lei maciça, cujo comprimento podia acomodar 20 pessoas, naquela noite era ocupada por apenas 5 pessoas. Aline, seu marido Gabriel, seu sogro Sr. Alberto, sua sogra Dona Vera e sua cunhada Fernanda. O som do tilintar de colheres e garfos batendo nos pratos de porcelana cara era a única música que acompanhava o jantar deles. Antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de quais regiões vocês são, amigos que estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. Aline tentava comer devagar, controlando cada movimento para parecer educada e não dar abertura para que sua sogra fizesse comentários maldosos. Seu esforço foi em vão. Quando ela serviu água no copo de Gabriel, Dona Vera pigarreou baixo, o suficiente para atrair a atenção de todos. Aline! Aline! Seu jeito de segurar a jarra é tão engraçado! Parece o pessoal da roça de onde eu vim, quando iam tirar água do poço. Tão rústico! Disse ela com um sorriso fino que nunca alcançava seus olhos. Suas palavras eram cobertas de açúcar, mas o núcleo era um veneno que perfurava. Gabriel, sentado ao lado de Aline, parecia um pouco desconfortável. "Mãe, chega! Cada pessoa tem um jeito", disse ele baixo, tentando defendê-la. No entanto, um olhar afiado de Dona Vera foi o suficiente para fazer Gabriel baixar a cabeça novamente e focar em sua comida. O Sr. Alberto, como de costume, apenas ficou em silêncio. Seu silêncio era uma forma de aprovação. Uma parede que Aline nunca conseguiria atravessar. Aline apenas sorriu suavemente, como se aquelas palavras fossem apenas vento passando. "O que quero dizer, Dona Vera, é que talvez seja porque raramente seguro uma jarra tão luxuosa assim", respondeu com um tom humilde. Uma resposta que ela sabia que satisfaria o ego de sua sogra. Dona Vera sorriu satisfeita, sentindo-se vitoriosa. No entanto, essa vitória aparentemente não foi suficiente para Fernanda. Quando Aline ia pegar um acompanhamento, Fernanda, sentada à sua frente, empurrou a travessa de sopa de batata. O movimento foi repentino e deliberado, fazendo com que um pouco do caldo quente respingasse no vestido simples que Aline usava. "Ops, Aline, sinto muito, foi sem querer", exclamou Fernanda com uma expressão de surpresa forçada. A sensação quente e pegajosa foi sentida imediatamente na coxa de Aline, mas ela se conteve. "Não foi nada, Fernanda, foi só um pouco", respondeu ela, pegando um guardanapo para limpar a mancha. Fernanda olhou para a mancha amarela no vestido de Aline com um olhar de desprezo. "Que pena que o vestido ficou sujo. Mas não tem problema, cunhada. Depois eu te compro um novo, de um material melhor, para que, se cair algo, você não sinta tanto." Por trás de seu sorriso paciente, a memória de Aline voou para o dia de seu casamento, há 2 anos. Ela e Gabriel escolheram um conceito de festa no jardim, simples mas caloroso, de acordo com suas personalidades. Ela usava um vestido branco simples, desenhado por uma amiga,
e em seu dedo brilhava um anel de ouro branco com uma pequena gema, herança de sua avó. Ela estava muito feliz naquele dia, até que Dona Vera se aproximou dela em meio à multidão de convidados. Ela segurou a mão de Aline não para parabenizá-la, mas para observar o anel com um olhar estranho. Aline, este é o seu anel de casamento? Perguntou com a voz alta o suficiente para que alguns parentes próximos olhassem. Aline assentiu orgulhosa. Sim, Dona Vera, é uma herança da minha avó. Dona Vera soltou uma risadinha que soou como vidro quebrado. Ah, herança! Achei que o Gabriel não tivesse condições de te comprar um decente. Que anel é esse? Parece comprado em um brechó de esquina. Nossa família não está acostumada com metal barato assim. Depois o Gabriel te compra um brilhante de verdade, algo digno. É melhor não usar mais isso na frente da família. É vergonhoso. O mundo de Aline pareceu desabar naquele momento. Seu sorriso congelou e seus olhos arderam. Ela viu Gabriel parado não muito longe dali, ouvindo tudo, mas ele apenas a olhou com um olhar de arrependimento, sem fazer nada. Desde aquele dia, Aline entendeu sua posição. Ela era estranha, a pobretona que teve a sorte de se casar com o filho de um empresário. Desde aquele dia também, ela prometeu a si mesma: esconderia sua verdadeira identidade, a identidade de única herdeira do império de negócios da família Albuquerque, pertencente ao seu irmão. Ela queria o amor sincero de Gabriel, um amor que não fosse baseado em fortuna. Ela queria provar que poderia ser aceita por quem era, e não pelo dinheiro por trás de seu nome. Por 2 anos ela aguentou, engolindo todos os insultos, vestindo roupas simples e vivendo como se fosse realmente uma garota comum de família humilde. Tudo para manter seu casamento e a esperança de que, um dia, aquela família a visse como um ser humano. Seus devaneios foram interrompidos quando Gabriel tocou seu braço. Você está bem, querida? Sussurrou. Aline balançou a cabeça e sorriu. Estou bem. O jantar terminou em um silêncio sufocante. Na manhã seguinte, Gabriel a levou ao aeroporto. No meio do agito do terminal de embarque, Gabriel a abraçou forte. Perdoe minha família, Aline. Eu prometo, depois que o grande projeto do meu pai der certo no mês que vem, vamos mudar para nossa própria casa. Eu prometo, você não precisará passar por isso de novo. Aline retribuiu o abraço, sentindo o aroma do perfume de seu marido pela última vez, antes da despedida temporária. Ela apenas deu um sorriso discreto. O grande projeto de que Gabriel falava era financiado por um investidor misterioso de Miami. O investidor que eles não sabiam era a empresa holding liderada pela própria Aline. Irônico, pensou ela. Eles a humilham sem saber que a vida da empresa deles depende das mãos dela. Cuidado no caminho, Gabriel. Foi tudo que ela disse antes de se virar e caminhar firme em direção ao embarque, sentindo alívio por aquela tortura de fim de semana finalmente ter acabado. O ar dentro da sala de espera do embarque estava fresco e estéril. Aline caminhava entre a multidão, puxando sua mala com passos leves. O peso em seus ombros parecia ter sido levantado assim que ela passou pelas portas automáticas de vidro do aeroporto. Aqui, ela não era mais a nora da família Menezes que fazia tudo errado. Aqui, ela era Aline, uma mulher livre que logo voltaria para sua vida real. Ela se sentou em uma das cadeiras de metal frio, observando o vai e vem das pessoas. Havia famílias rindo juntas, casais de mãos dadas, uma mãe acalmando seu filho que chorava. Aquela cena a fez sentir uma ponta de tristeza.
Ela sentia falta do calor de uma família normal, um luxo que nunca recebeu da família de seu marido. No entanto, ela logo afastou esse sentimento. Em breve estaria acima das nuvens, deixando toda aquela amargura em terra firme. Ela pegou seu celular, conferindo novamente o horário de seu voo. Em 15 minutos, o anúncio para o embarque seria feito. Ela abriu a galeria de fotos, vendo sua foto com Gabriel quando viajaram para a praia há 1 ano. O sorriso deles parecia tão sincero. Em momentos como aquele, quando estavam apenas os dois, Aline sentia que Gabriel era o homem certo para ela. Gabriel podia ser um homem caloroso, atencioso e engraçado. Mas assim que a sombra de sua família aparecia, Gabriel parecia perder todas as suas forças, tornando-se um filho obediente e impotente. Era isso que sempre foi o conflito interno de Aline: amar aquele homem, mas odiar sua fraqueza. Chamada para os passageiros do voo da Latam número 5217 para São Paulo, por favor, embarquem pelo portão 3. A voz do alto-falante interrompeu seus pensamentos. Era o seu voo. Aline se levantou, arrumou sua blusa e caminhou com entusiasmo em direção à fila que já começava a se formar. A fila movia-se calmamente. Aline já conseguia ver a porta do avião aberta e as comissárias sorrindo educadamente para receber os passageiros. Ela preparou seu celular, exibindo o código de barras de seu bilhete eletrônico. Seu coração batia com expectativa para logo se sentar em uma poltrona confortável e fechar os olhos. Chegou a sua vez. Ela estendeu a tela do celular para a máquina de leitura. Silêncio por 1 segundo. Então, um som ensurdecedor quebrou o ambiente. Bip! Um som alto e final, acompanhado de uma luz vermelha piscando na máquina. O funcionário, que antes sorria, agora franziu a testa. Ele tentou escanear mais uma vez. O resultado foi o mesmo. Bip! Os passageiros atrás de Aline começaram a cochichar. O rosto de Aline ficou quente. Sinto muito, senhora. Parece que há um problema com sua passagem, disse o funcionário com uma voz baixa e cuidadosa. Seu rosto profissional agora mostrava um pouco de piedade. Problema? Mas eu fiz o check-in online hoje de manhã. Estava tudo certo, respondeu Aline, tentando manter a voz firme. Ela mostrou os detalhes da passagem no celular. O funcionário observou a tela e digitou algo no computador. Ele parou por um momento, analisando as informações que apareceram no monitor com atenção. Seu rosto parecia cada vez mais preocupado. Ele então olhou novamente para Aline. Dona Aline, correto? Aline assentiu rapidamente. Sim, senhor. De acordo com os dados aqui, sua passagem foi cancelada há cerca de 1 hora. O coração de Aline pareceu parar de bater. Cancelada? Quem cancelou? Eu não fiz isso. O funcionário engoliu em seco, parecendo desconfortável em transmitir a próxima informação. O cancelamento foi feito pela parte que comprou a passagem, e de acordo com nossos registros, o valor da compra também já foi transferido de volta para a conta do comprador. O mundo de Aline pareceu girar. O comprador da passagem era o Sr. Alberto. O dinheiro já havia sido devolvido. Isso não era um erro do sistema, não era um acidente. Era um plano cruel, desenhado para humilhá-la em público, para deixá-la abandonada no aeroporto sem passagem e sem dinheiro, como uma mendiga. Uma vergonha imensa percorreu todo o seu corpo. As pessoas atrás dela agora a olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. A comissária na porta do avião fez um sinal de que não podiam mais esperar por ela. Com desânimo, Aline saiu da fila, permitindo que os outros passassem.
Ela caminhou como um robô, em direção a uma fileira de cadeiras vazias em um canto isolado do terminal. Ela se deixou cair em uma das cadeiras, sua mala jogada ao lado. O som dos anúncios, o barulho dos passos, tudo soava como um zumbido em seus ouvidos. Ela olhou fixamente para a pista, vendo o avião em que deveria estar começando a se afastar, preparando-se para decolar. Aquele avião levava sua esperança de ir para casa. E agora ela estava deixada sozinha naquele inferno. Como ela voltaria? Eles certamente pensavam que ela não tinha nem um centavo. Eles certamente já a imaginavam chorando, confusa e, finalmente, ligando para Gabriel, implorando por ajuda. Eles queriam vê-la destruída. Eles queriam vê-la implorar. A dor em seu coração era profunda, mais dolorosa do que qualquer insulto que já tivesse recebido. Isso não era mais apenas palavras maldosas, era uma ação real com o objetivo de paralisá-la. Será que Gabriel sabia? Será que seu marido estava envolvido em um plano tão podre? Aquele pensamento a deixou enjoada. De repente, seu celular em sua mão vibrou fortemente. Era uma ligação. Com as mãos trêmulas, ela levou o celular ao rosto. O nome de Dona Vera apareceu na tela. Seu coração batia muito rápido. Um pressentimento ruim a envolvia como uma névoa espessa. Ela apertou o botão verde para atender. Antes que Dona Vera pudesse dizer qualquer palavra, Aline ouviu um som que conhecia muito bem do outro lado. A risadinha contida de Fernanda. Elas estavam juntas, esperando o momento certo para dar o golpe final. A ligação parecia fria no ouvido de Aline. O riso de Fernanda, embora abafado, era claro, como unhas raspando em uma lousa, cortando o que restava de sua calma. Então, a voz de Dona Vera ecoou, doce como mel misturado com veneno. Oi, Aline. Alô? Você ainda está no aeroporto? Achei que já estivesse no avião. O voo atrasou? Que pena! Deve estar cansada de esperar. Cada palavra era dita com uma entonação de preocupação falsa. Um teatro barato, desenhado para torturá-la lentamente. Aline não respondeu. Sua boca parecia rígida, sua língua travada. Ela só conseguia ouvir sua própria respiração pesada no peito. Por que está em silêncio? Aline, você está bem? Precisa de algo? Se precisar de dinheiro para comer, é só falar, que eu transfiro um pouco, o suficiente para comprar um pão. Continuou Dona Vera, o auge de toda a humilhação. Ela queria que Aline implorasse, que chorasse no telefone. Esse era o troféu que ela queria. Aline respirou fundo, tentando encontrar sua voz. Ela começou, mas Dona Vera a interrompeu imediatamente. Ah, tchau agora. Tenho um assunto importante. Boa espera, querida. Cuidado no caminho. Beijos. A ligação terminou. Exatamente 1 segundo depois, a tela do celular brilhou, exibindo uma notificação de mensagem de Fernanda. Seus dedos pareciam congelados enquanto ela abria a mensagem. As palavras ali saltavam e dançavam diante de seus olhos, queimando sua retina com puro ódio. Eu te avisei, mendiga, não combina com voar. O dinheiro da passagem nós usamos para jantar fora. Aproveite bem o terminal, viu? Não esqueça de avisar quando chegar. Talvez no ano que vem. Hahaha. Aquela risada virtual parecia ecoar por todo o terminal do aeroporto, rindo de sua tolice, de sua ingenuidade e de seu destino miserável. O celular escorregou de sua mão, caindo no chão com um som baixo que quase não foi ouvido. Foi naquele momento que Aline realmente quebrou. Não era mais vergonha ou raiva, mas um vazio frio
e vasto. Ela baixou a cabeça, deixando o cabelo cobrir o rosto. Um pequeno soluço que ela tentou conter finalmente escapou de seus lábios. Ela chorou sem som. Seus ombros tremiam violentamente. Todo o sacrifício que ela fez durante 2 anos pareceu em vão. Ela abandonou seu status, escondeu suas habilidades e viveu na simplicidade, tudo para conseguir amor e aceitação. Mas o que ela recebeu? Humilhação. Eles nunca a viram como um ser humano, como um membro da família. Aos olhos deles, ela era apenas um acessório inadequado, uma mancha na imagem da respeitável família Menezes. A pergunta mais dolorosa começou a girar em sua cabeça. Será que Gabriel sabia? Será que seu marido, o homem que ontem à noite prometeu levá-la para uma casa nova, estava envolvido nessa conspiração cruel? Ou ele era apenas fraco demais para parar sua família? O que era pior, um marido cruel ou um marido impotente? Ambos pareciam igualmente dolorosos. O amor que ela acreditava ser o fundamento de seu casamento agora parecia uma ilusão, um castelo de areia que acabara de ser varrido por uma onda violenta. Ela se sentia pequena, sem valor e sozinha, exatamente como eles queriam. Ela quase acreditou na narrativa que eles criaram, de que ela era realmente uma garota pobre que não merecia estar no mundo deles. Ela fechou os olhos, deixando a escuridão a engolir. No entanto, naquela escuridão, uma imagem surgiu. O rosto de seu avô, um homem que construiu seu império do zero, que a ensinou sobre força e honra. A mão de Aline, sem perceber, tocou seu pescoço, sentindo o pingente de pedra preta simples que ela sempre usava por baixo da blusa. O pingente parecia quente em sua pele fria. Ela podia ouvir a voz de seu avô ecoando do passado, por cima do som dos anúncios do aeroporto. A honra é o seu escudo, minha neta, dizia seu avô em uma tarde no jardim de casa. As pessoas podem roubar sua fortuna, mas não podem roubar sua honra, a menos que você mesma a entregue. Quando alguém tentar arrancá-la, mostre a eles que fortaleza te protege. Aquelas palavras foram como um relâmpago em meio à tempestade dentro dela. Algo dentro de Aline mudou. Seus soluços pararam, o tremor em seus ombros cedeu. Ela levantou a cabeça lentamente. Lágrimas ainda molhavam suas bochechas, mas o brilho em seus olhos havia mudado. O desespero que antes preenchia seu olhar desapareceu, substituído por algo mais antigo, mais frio e muito mais perigoso. Uma raiva pura que havia encontrado seu foco. Eles haviam calculado errado. Eles pensavam que estavam pisando em uma ovelha obediente. Eles não sabiam que acabavam de acordar uma leoa que estava dormindo por muito tempo. As lágrimas em seu rosto secaram, tornando-se uma camada de sal que cristalizava, como sua determinação que agora havia se congelado em aço. Ela não ligaria para Gabriel para reclamar. Ela não choraria no canto do terminal. Ela não lhes daria essa satisfação. Ela olhou para o grande relógio digital pendurado na parede do terminal. 10 da manhã. Ela então olhou para o relógio no celular que estava jogado no chão. 10h01. Ela pegou o celular, limpando a tela da poeira. Ela observou o reflexo de seu rosto na tela escura. Uma mulher com os olhos inchados, mas com um olhar afiado e inabalável. Vocês me deram humilhação, sussurrou para sua própria imagem. Eu vou lhes dar uma lição. Vocês aproveitaram este espetáculo por 1 hora.
Eu só preciso de 15 minutos para escrever o capítulo final. Essa determinação lhe deu forças. Ela não se sentia mais sozinha. Sentia-se acompanhada pelo legado de seu avô, pela força que por tanto tempo escondeu. Com os dedos agora estáveis e firmes, ela abriu sua lista de contatos. Ela passou pelo nome de Gabriel, passou pelos nomes de seus amigos e parou em um único nome guardado sob um código secreto: Ricardo. Ela abriu o aplicativo de mensagens e digitou uma frase curta que seria o sinal para o início de uma tempestade. A mensagem era breve, sem emoção e absoluta. Ative o protocolo Tempestade Vermelha. Agora. A centenas de quilômetros de distância, em um escritório localizado no andar mais alto de um dos arranha-céus de São Paulo, um homem de meia-idade, chamado Ricardo, revisava os relatórios do mercado de ações na tela de seu computador. A sala era minimalista, dominada por vidro e aço, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que se estendia abaixo. Ricardo era um homem que vivia no mundo dos números e das estratégias. Um gênio das finanças cuja lealdade pertencia a apenas uma pessoa: Aline Albuquerque, neta de seu mentor e melhor amigo. Ele viu Aline crescer de uma menina inteligente para uma mulher forte e respeitava muito a decisão dela de esconder sua identidade para buscar uma vida sincera. No entanto, ele também estava sempre pronto, esperando o dia em que essa proteção pudesse ser necessária. Esse dia finalmente chegou. Seu celular especial, que ficava sobre a mesa, vibrou suavemente, exibindo uma notificação de mensagem. Havia apenas uma pessoa que podia enviar mensagens para aquele número. Ricardo a abriu. Seus olhos calmos leram as 5 palavras que apareciam na tela. Ative o protocolo Tempestade Vermelha. Agora. Não houve hesitação no rosto de Ricardo, nem perguntas. Ele apenas deu um suspiro longo, um sinal de que uma linha havia sido cruzada. O protocolo Tempestade Vermelha era um termo de código que eles criaram anos atrás. Não era um protocolo de defesa. Era um protocolo de aniquilação, uma estratégia de terra arrasada que só poderia ser ativada em condições de traição ou no ataque mais extremo contra a honra de Aline. Ele imediatamente colocou sua xícara de café de lado, virou sua cadeira em direção a um sistema de computador diferente, cuja tela ainda estava preta. Ele colocou o polegar no leitor biométrico. O sistema ligou, exibindo uma interface limpa e sem ícones, apenas uma linha de comando piscando. Seus dedos dançaram sobre o teclado com uma velocidade e precisão assustadoras. O protocolo tinha 3 fases de ataque digital lançadas simultaneamente. Fase 1. Paralisar a fundação. O alvo era a Construtora Menezes, a empresa da família de Alberto. Ricardo digitou uma série de comandos. Em questão de segundos, um e-mail oficial que já havia sido preparado foi enviado automaticamente de um servidor seguro em Miami para toda a diretoria da construtora Menezes e seus bancos credores. O conteúdo era frio e profissional, declarando que a Albuquerque Holding, como investidora principal e garantidora, estava retirando todos os fundos de investimento, capital de risco e apoio financeiro da construtora Menezes, com efeito imediato. O motivo alegado era a violação grave das cláusulas de ética e integridade contidas no acordo de investimento. Ao mesmo tempo, o sistema bloqueou automaticamente as linhas de crédito emergenciais da empresa, cortando o acesso deles a fundos de reserva. Fase 2. Cortar as rotas de fuga. O alvo era a riqueza privada da família Menezes. Com e-mails algumas linhas de código, Ricardo enviou ordens para a rede bancária afiliada. A ordem acionava a cláusula de dano à reputação nos contratos de empréstimos privados e comerciais do Sr. Alberto,
o que automaticamente fazia com que todas as suas dívidas de curto prazo vencessem e devessem ser pagas naquele exato momento. Junto com isso, uma ordem de bloqueio foi enviada para todos os cartões de crédito e débito vinculados à conta principal da família Menezes. Fernanda, que estava se preparando para comprar uma bolsa de luxo, Dona Vera, que planejava almoçar em um restaurante caro, Sr. Alberto, que talvez quisesse usar o cartão da empresa, todo o acesso deles ao dinheiro de plástico morreria instantaneamente. Fase 3. Atacar o centro de comando. Ricardo abriu outro arquivo, contendo a lista do Conselho de Administração da construtora Menezes. Ele sabia que o Sr. Alberto mantinha o controle por causa do apoio financeiro da Albuquerque Holding. Sem esse apoio, sua posição como CEO não significava nada. Este seria o golpe final. Enquanto isso, no aeroporto, Aline já havia se levantado. Ela caminhava calmamente, passando pela multidão de pessoas que antes a olhavam com pena. Ela não se importava mais com eles. Caminhou em direção a uma pequena cafeteria no canto do terminal. O aroma forte do café a recebeu. Americano, quente, sem açúcar, pediu ela ao atendente. Sua voz soava firme e estável. Enquanto esperava seu pedido, seu celular vibrou. Era uma ligação de Ricardo. Aline caminhou para perto de uma grande janela que dava para a pista, afastando-se da agitação, e atendeu. Qual o progresso, Ricardo? Perguntou sem rodeios. Fases 1 e 2 executadas, Dona Aline. O sistema confirma que os e-mails foram recebidos e as notificações de bloqueio foram enviadas. Estou detectando um pânico inicial do diretor financeiro deles, que está tentando entrar em contato com os bancos, relatou Ricardo com sua voz profissional característica. Ótimo, respondeu Aline enquanto observava outro avião decolar, subindo ao céu. Ela sentiu um leve alívio, não por vingança, mas porque havia retomado o controle. Ela não era mais a vítima, era a senhora de seu próprio destino. Agora, minha parte favorita, continuou ela, seus olhos se estreitando ao ver o reflexo do sol na asa do avião. Faça uma ligação para todos os membros do Conselho de Administração da construtora Menezes, exceto para o Sr. Alberto. Organize uma conferência de emergência nos próximos 10 minutos. A pauta: reunião extraordinária para discutir a destituição do CEO por fraude e quebra de confiança do investidor. Quero que todos saibam quem acabou de salvar os ativos da empresa de uma gestão corrupta e incompetente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, impressionado com a estratégia de Aline. Isso não é apenas destruição, é uma aquisição elegante. Ordem recebida, senhora. Vou organizar tudo, respondeu ele. Aline desligou o telefone, pegou seu café, que já estava pronto. O sabor amargo do café preto parecia perfeito em seu paladar, limpando os restos da doçura falsa da família Menezes. Ela se sentou de frente para a janela, bebericando seu café lentamente, e esperou. O primeiro dominó havia caído. Agora, ela só precisava esperar para ouvir o estrondo de todos os outros dominós que logo desabariam. Na luxuosa sala de estar, o riso de Dona Vera e Fernanda ecoava, preenchendo o ambiente e refletindo no teto alto e nas pinturas caras nas paredes. Elas estavam celebrando sua vitória. Sobre a mesa de centro de mármore preto estavam servidos pequenos pratos com doces finos e xícaras de chá perfumado. O Sr. Alberto estava sentado em sua grande poltrona, lendo um jornal de negócios com uma expressão de satisfação. Ele acabara de reafirmar sua posição como chefe da família,
mostrando a sua nora abusada onde era o seu lugar. Aquela vitória era doce como o bolo de chocolate que Fernanda estava comendo. Mal posso esperar para receber a ligação dela, disse Fernanda, rindo com o celular na mão. Ela deve estar chorando aos prantos, confusa no aeroporto. Talvez ligue para o Gabriel, implorando para ser buscada. Dona Vera tomava seu chá com movimentos elegantes, o dedo mindinho levantado. Que sinta na pele, que saiba que ser parte da família Menezes tem regras. Ela achava que era quem para agir como se fosse nossa igual? Disse com um tom de desprezo. Eu fiz questão que o dinheiro fosse devolvido para ela não ter um centavo para voltar. Uma lição merecida. Fernanda riu de novo, desta vez mais alto. Ela estava ocupada abrindo um de seus sites de compras online favoritos. Uma marca famosa acabara de lançar uma coleção limitada a 10 minutos, e Fernanda não queria ficar de fora. Ela estava de olho em uma bolsa de couro de jacaré na cor vinho há meses. Vou comprar essa bolsa, mãe, como um presente por termos conseguido dar aquela lição na mendiga, disse ela mostrando a tela do celular. O preço era equivalente ao valor de um carro popular. Dona Vera apenas assentiu concordando. Compre, querida, você merece. Com entusiasmo, Fernanda apertou o botão Comprar Agora. Inseriu os dados de seu cartão de crédito Platinum rapidamente e apertou o botão de confirmar pagamento. Ela esperou pela notificação de sucesso, que geralmente aparecia na hora. No entanto, o que apareceu foi um texto vermelho irritante. Transação negada. Fernanda franziu a testa. Ué, por que foi negada? Estranho, murmurou ela, tentando novamente, conferindo cada dígito. O resultado foi o mesmo. Transação negada. A irritação começou a crescer. O que está acontecendo? O limite do meu cartão ainda é enorme. Enquanto Fernanda estava ocupada com seu problema banal, o celular do senhor Alberto, que estava sobre a mesa, vibrou intensamente. Não era uma vibração comum, mas sim uma chamada urgente de seu diretor financeiro. Com um pouco de incômodo, Alberto atendeu. — O que foi, Paulo? Estou descansando, cumprimentou com arrogância. Mas a voz do outro lado soava em pânico, ofegante. Senhor, é urgente. A Albuquerque Holding, eles retiraram todo o investimento da nossa empresa. A expressão de tranquilidade no rosto de Alberto sumiu na hora. Ele se sentou ereto. O que você quer dizer com retirar o investimento? Não brinque, Paulo. Eles assinaram um contrato de longo prazo. Sua voz começou a subir, atraindo a atenção de Dona Vera. Não estou brincando, senhor. O e-mail acabou de entrar há 5 minutos. Todos os fundos retirados, todas as facilidades de crédito bloqueadas. Eles usaram a cláusula 7B sobre quebra de ética e integridade. Não entendo o que isso significa, senhor, mas todas as nossas contas empresariais agora estão zeradas. Estamos paralisados. O senhor Alberto sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua mão, segurando o telefone, começou a tremer. Não pode ser. Não pode ser. Como se um raio atingisse o mesmo lugar 2 vezes, um e-mail chegou ao celular de Dona Vera. O remitente era a secretária do Clube de Mulheres da Elite, o Círculo de Brilhantes, um grupo exclusivo que era o auge de seu orgulho social. Curiosa, ela o abriu. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Prezada senhora Vera Menezes, por meio deste comunicado eletrônico, nós, do Conselho Administrativo do Círculo de Brilhantes, informamos com pesar que sua associação foi suspensa temporariamente, com efeito imediato.
Esta decisão foi tomada após recebermos relatos alarmantes das instituições bancárias sobre a integridade financeira de sua família. Não toleramos questões que possam manchar o nome desta associação. Entraremos em contato assim que houver esclarecimentos. O celular quase caiu de suas mãos. Integridade financeira? Relatos bancários? O que significava tudo aquilo? Era a maior humilhação de sua vida. Expulsa do seu paraíso social. Seu rosto estava pálido. O caos estava chegando ao auge. Fernanda gritava frustrada porque todos os seus cartões de crédito não funcionavam. Dona Vera olhava para a tela do celular com um olhar vago, como se seu mundo tivesse acabado de acabar. E o Sr. Alberto estava sendo gritado pelo diretor financeiro no telefone, tentando entender como seu império podia ruir em questão de minutos. No meio desse pânico, o celular de Alberto tocou de novo, exibindo uma chamada de um número desconhecido, mas com a descrição: chamada de conferência. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma mensagem de texto da secretária do conselho. Senhor, por favor, entre imediatamente. Chamada urgente de todo o conselho. Sentindo que isso talvez tivesse relação com o problema do investimento, Alberto se juntou à chamada, esperando acalmar o pânico. Boa tarde a todos, cumprimentou, tentando soar calmo. O ambiente do outro lado estava frio. A voz que respondeu não era a que ele costumava ouvir, mas sim a do vice-presidente, um homem velho que ele respeitava. Alberto, cumprimentou o homem com a voz seca e sem rodeios. Não vamos nos alongar. Nós, todos os membros do Conselho, acabamos de receber a notificação oficial da Albuquerque Holding como acionista majoritária e nossa principal investidora. Alberto segurou a respiração. Que notificação? A pergunta saiu com a voz rouca. Ouviu-se um suspiro pesado do outro lado. Baseado em provas de quebra de confiança e atos que prejudicam a imagem da empresa, a Albuquerque Holding usou seu direito absoluto. Alberto, você está demitido do cargo de CEO da construtora Menezes com efeito imediato. O tempo pareceu parar. As palavras ficaram suspensas no ar, afiadas e letais. O Sr. Alberto não conseguia falar. Seu celular escorregou de sua mão, caindo no tapete grosso sem barulho. A sala que antes estava cheia de risos e arrogância, agora estava em silêncio, deixando apenas 3 pessoas com o rosto pálido e olhar vago, abandonadas no meio das ruínas de seu império desmoronado. Gabriel dirigia seu carro com um sentimento estranho apertando o peito. Sua conversa com Aline no aeroporto não saía de sua cabeça. O sorriso discreto da esposa, seu abraço que parecia um pouco diferente e o brilho nos olhos dela que era difícil de interpretar. Ele se sentia culpado. Sabia que aquele fim de semana foi pesado para Aline. Ele viu os olhares afiados de sua mãe e as piadas de sua irmã. Durante todo esse tempo, ele sempre acalmou Aline com promessas, com palavras como tenha paciência ou elas ainda não se acostumaram. Agora, aquelas palavras pareciam vazias e vergonhosas. Ele prometeu a si mesmo que ao chegar em casa falaria sério com sua família. Ele estabeleceria limites, ele protegeria sua esposa, algo que já deveria ter feito há muito tempo. No meio de seus devaneios, seu celular tocou alto. Era a Fernanda. Gabriel deu um sorrisinho, achando que a irmã talvez quisesse pedir desculpas. Ele estava muito enganado. Gabriel, é urgente. Meus cartões de crédito estão todos bloqueados. Não consigo comprar nada, gritou Fernanda do outro lado, sua voz soando em pânico e raiva, não arrependimento. Gabriel franziu a testa. Bloqueados? Por quê? Já ligou para o banco?
Já, disseram que há um problema com a conta principal do papai. Isso é muito estranho, Gabriel. Antes que ele pudesse responder, outra ligação entrou, desta vez de sua mãe. Ele desligou logo a ligação de Fernanda. Alô, mãe? A voz do outro lado era um choro histérico. Gabriel! Gabriel, nos ajude, meu filho! Alguém está nos destruindo! Seu pai! Seu pai! A frase foi interrompida pelos soluços. Mãe, por quê? O que houve com o pai? Perguntou Gabriel, seu coração começando a bater forte. Antes que sua mãe pudesse responder, seu pai ligou. O pânico de Gabriel atingiu o auge. Ele encostou o carro e atendeu a ligação do pai. Pai, o que está acontecendo afinal? A voz do pai soava rouca e cheia de raiva. Isso é tudo culpa daquela sua mulher, aquela maldita. Ela deve estar usando feitiçaria ou algo assim. Desde que ela chegou, tudo desmoronou. A acusação era tão sem sentido que Gabriel não soube como reagir. Aline? Aquela mulher doce que nem levanta a voz? Como seria possível ela destruir os negócios do Senhor? Pai, o que está dizendo? Isso é impossível, contestou Gabriel. Você não sabe de nada. Venha para casa agora. A ligação foi encerrada unilateralmente. Gabriel ficou sentado no banco do carro, confuso e assustado. 3 ligações, 3 versões de pânico diferentes, e todos, de alguma forma, culpando a Aline. Isso não fazia sentido. No entanto, seu pressentimento dizia que havia algo muito, muito errado. Sem pensar 2 vezes, ele fez o retorno com o carro e acelerou em direção à casa dos pais. Seu sentimento de culpa agora se misturava com uma ansiedade sufocante. Ele precisava saber o que realmente estava acontecendo. Quando chegou, a porta da frente estava aberta. Ele podia ouvir gritos vindos de dentro. Correu para dentro e a cena na sala o deixou atônito. Seu pai estava no meio da sala, o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo para Fernanda e a mãe, que choravam no sofá. A sala parecia ter sido atingida por um furacão. Isso é tudo culpa de vocês, especialmente sua, Vera, que mimou demais essa menina e subestimou demais nossa nora. Veja as consequências agora, berrava o senhor Alberto. Dona Vera chorava ainda mais alto. Por que a culpa é minha? Não foi você que mais concordou em dar uma lição nela? Gabriel estava parado no umbral da porta, invisível para eles, tentando processar aquela conversa. Dar uma lição? Que lição? E então, Fernanda, no auge de sua frustração e medo, disse a frase que mudaria a vida de Gabriel para sempre. Eu não me importo. Isso tudo é culpa do papai. Por causa do papai que desde o começo me forçou a casar o Gabriel com ela só para conseguir conexões de negócios da família dela, que acabaram não existindo. Se o Gabriel tivesse casado com a filha do governador, nada disso estaria acontecendo. Silêncio. A frase de Fernanda ficou suspensa no ar, como uma sentença de morte. Para Gabriel, aquela frase foi um punhal cravado direto no coração. Conexões de negócios. Então era esse o motivo. Seu casamento, seu amor, sua vida. Tudo foi baseado nos cálculos de negócios fracassados de seu pai. Eles nunca o apoiaram de verdade. Nunca abençoaram seu amor por Aline. Eles apenas viam Aline como uma ferramenta, uma ponte de ouro que se revelou frágil. De repente,
Todas as peças do quebra-cabeça que o incomodavam se uniram perfeitamente. Todos os insultos, todas as indiretas, todo o tratamento frio recebido por Aline. Tudo isso não era porque não gostavam dela, mas sim porque estavam decepcionados que Aline não podia lhes dar o lucro que esperavam. Um enjoo subiu pela garganta de Gabriel. Ele reviu todas as memórias dos últimos 2 anos com novos olhos. O rosto triste de Aline quando seu anel foi humilhado. Seu sorriso forçado quando o caldo foi derramado em seu vestido. Sua paciência infinita diante de todo aquele maltratamento. E ele, o marido dela, apenas ficava ao lado, pedindo paciência. Que covarde ele fora! Sentiu uma onda de vergonha e raiva imensa, não de Aline, mas de sua família e de si mesmo. Olhou para as 3 pessoas à sua frente. Seu pai ganancioso, sua mãe arrogante e sua irmã mimada. Os rostos deles agora pareciam estranhos, assustadores, como monstros que sempre se esconderam por trás da máscara de família. Ele não sentiu a menor simpatia pelo desastre que os atingira. Sentiu apenas nojo. Eles mereciam aquilo. Sem dizer uma palavra, Gabriel se virou. «Gabriel, onde você vai?» chamou sua mãe, notando sua presença. Gabriel não olhou para trás. Continuou caminhando para fora daquela casa, para fora da mentira em que fora criado. Entrou em seu carro, bateu a porta e só havia um nome em sua mente: Aline. Ele tinha que encontrar sua esposa, tinha que pedir perdão, não apenas com palavras, mas com o resto de sua vida. Ligou o motor e, com os pneus cantando, partiu de volta ao aeroporto, deixando as ruínas de sua família para trás, sem olhar nem uma vez. O tempo passava de forma diferente para Aline. Lá fora, o mundo girava normalmente. Aviões decolavam, anúncios ecoavam, pessoas corriam para cumprir seus horários. No entanto, dentro de sua bolha de mundo fria e calma, o tempo era medido não por segundos, mas pelos passos estratégicos que ela tomava. 12 minutos haviam se passado desde que enviara a mensagem que começou tudo. 12 minutos que derrubaram uma pequena dinastia construída sobre a soberba. O café em sua xícara estava pela metade, já começando a esfriar. Ela olhava pela janela, não mais para os aviões, mas para as nuvens brancas que desfilavam no céu azul infinito. Aquele era o seu lugar, não aqui, presa em um drama familiar mesquinho. Sentiu um alívio estranho, como se o peso que por 2 anos carregou nos ombros estivesse sendo levantado aos poucos. Ela não se sentia feliz ou vitoriosa, sentia-se apenas correta. Fez o que tinha que ser feito para proteger a única coisa que não se compra com dinheiro: sua honra. A vibração do celular sobre a mesa interrompeu seus pensamentos. O nome do Gabriel aparecia na tela, piscando com urgência. Era a 15ª ligação dele nos últimos 10 minutos. Durante todo esse tempo, Aline o inutus. Durante todo esse tempo, Aline o ignorou, dando-lhe espaço para processar o caos criado por sua própria família. Mas agora sentia-se pronta. Precisava ouvir a voz dele. Precisava saber onde seu marido se posicionaria após aquela tempestade. Com os dedos firmes, ela deslizou o botão verde e colocou o celular no ouvido sem dizer uma palavra. O silêncio do lado dela foi recebido por uma respiração ofegante e em pânico do outro lado. Aline! Meu Deus, finalmente você atendeu! Onde você está? Você está bem? O que aconteceu, afinal? Minha família? Eles estão todos loucos! A voz de Gabriel soava desesperada. Uma mistura de confusão, medo
e uma culpa densa. Aline permaneceu em silêncio, deixando Gabriel despejar todo o seu pânico. Ela podia ouvir o som de buzinas e o motor ao fundo, indicando que Gabriel estava no trânsito, talvez correndo. Meu pai está te culpando. Minha mãe está chorando. Fernanda está berrando. Eu não entendo nada, Aline. Por favor, me diga que você está bem, implorou Gabriel. Aline finalmente abriu a boca. A voz que saiu não era da esposa doce e calorosa que Gabriel costumava ouvir. Aquela voz soava estranha, fria como gelo e a milhares de quilômetros de distância. Eu estou bem, Gabriel. O tratamento formal foi como um tapa. Gabriel silenciou por um momento. Aline, por que sua voz está assim? Você está brava comigo? Está brava, não é? Eu sei que errei. Eu deveria ter te protegido. Eu peço perdão. Aline o interrompeu, sem interesse em ouvir pedidos de desculpas que pareciam prematuros. A raiva é uma emoção que gasta energia, disse ela secamente. E eu não tenho energia para isso agora. Só quero te perguntar uma coisa. Onde você está posicionado agora? A pergunta deixou Gabriel confuso. Minha posição? Estou no trânsito. Estou voltando ao aeroporto para te encontrar. Eu deixei todos eles, Aline. Eu não me importo mais com eles. Só me importo com você. Aquela declaração, que deveria ter aquecido o coração de Aline, agora soava vazia. É tarde demais. Não é disso que estou falando, respondeu Aline com um tom ainda mais frio. Eu pergunto, qual é a sua posição na vida? Você ainda está sob a sombra da família Menezes? Ou está pronto para andar com suas próprias pernas? Gabriel silenciou, tentando processar aquela pergunta pesada. Eu escolho você, Aline. É claro que eu escolho você. Aline deu um sorrisinho. Um sorriso sem felicidade. Ótimo! Se é assim, tenho boas notícias. Eu acabei de te ajudar a começar essa vida nova. Antes que Gabriel pudesse perguntar o que ela queria dizer, Aline continuou com a frase que assombraria o marido pelo resto da viagem. Se você quer saber onde estou, estou ocupada. Estou comprando uma casa nova, Gabriel. Talvez você conheça o endereço. Rua das Palmeiras, número 12. Clique. Aline desligou o telefone, deixando Gabriel mergulhado em uma confusão absoluta. A Rua das Palmeiras, número 12, era o endereço da casa dos pais dele, o lugar onde ele cresceu. Aline guardou o celular. O relógio mostrava que 14 minutos haviam passado. Restava 1 minuto para o golpe final, o golpe mais pessoal. Ela não entrou em contato com Ricardo novamente. Para este assunto, precisava falar com alguém do passado, alguém ligado diretamente ao legado de seu irmão. Ela discou o número do velho advogado da família, um homem sábio que considerava como um tio. Alô, tio! Cumprimentou com uma voz agora um pouco mais calorosa e cheia de respeito. Aline? Que surpresa você ligar em horário de trabalho! Respondeu a voz amigável. Preciso da ajuda do senhor, disse Aline, indo direto ao ponto. A procuração absoluta que meu irmão deixou com o senhor para mim ainda é válida? O advogado silenciou por um momento e respondeu seriamente. Com certeza. Aquela procuração te dá controle total sobre todos os ativos da Albuquerque. Por quê? Aline olhou para seu reflexo no vidro da cafeteria. O senhor conhece a propriedade na Rua das Palmeiras, número 12? A casa da família Menezes? Claro que conheço. O financiamento deles é pelo banco em que temos participação significativa. Perfeito, sussurrou Aline. Tio, por favor, use o fundo de emergência da minha empresa. Quero que o senhor quite integralmente o saldo devedor dessa casa agora mesmo. Não em minutos, agora. Eu quero comprá-la.
Transfira a propriedade para minha holding. Quero o documento de propriedade digital no meu e-mail antes que 15 minutos se passem. O advogado ficou em silêncio por um bom tempo, processando aquela ordem extraordinária. Ele conhecia Aline desde pequena e sabia que algo muito sério havia acontecido. Ele não perguntou o motivo, apenas perguntou: "Tem certeza, minha filha?" "Nunca tive tanta certeza em minha vida, tio", respondeu Aline. Sua voz não deixava espaço para dúvidas. "Tudo bem, considere feito." A ligação terminou. Exatamente naquele momento, o relógio na parede do terminal mostrava 10 horas e 15 minutos. O tempo acabou. Aline terminou seu café em um gole só. Assim que colocou a xícara na mesa, seu celular vibrou. Um e-mail chegou do escritório do advogado. O assunto? Escritura de compra e venda, Rua das Palmeiras, 12. Dentro dele, um documento em anexo que legalmente declarava que a casa onde fora humilhada, a casa onde a fizeram se sentir sem valor, agora era dela. O palco estava montado. As cortinas logo se fechariam. A casa na Rua das Palmeiras, número 12, parecia um mausoléu. O silêncio pesado e sufocante envolvia a sala depois que Gabriel partira com os pneus cantando, um som que pareceu um grito. As 3 pessoas que restaram moviam-se como sombras. O Sr. Alberto estava jogado no sofá, olhar vago. A gravata cara agora parecia um nó em seu pescoço. Parecia um rei que acabara de ver seu castelo ser queimado diante de seus olhos. Dona Vera, cujos gritos histéricos haviam cedido a soluços pequenos e miseráveis, estava com a maquiagem borrada, revelando o rosto de uma mulher velha, assustada e derrotada. A arrogância que fora seu escudo estava em pedaços. E Fernanda estava encolhida no canto do sofá, abraçando uma almofada como se ela pudesse protegê-la do desastre invisível. Seu celular estava ao lado, a tela escura, inútil, como um pedaço de plástico caro. Eles não tinham perdido apenas dinheiro e cargos. Haviam acabado de perder o Gabriel, e essa perda parecia mais dolorosa e final. Estavam presos em seus infernos pessoais, lamentando seus destinos em silêncio. De repente, o silêncio foi quebrado, não por choro ou gritos, mas por 3 sons eletrônicos quase simultâneos. Ting, ting, ting. O som de notificação de mensagens em seus respectivos celulares. Em situações normais, seria um som comum, mas agora parecia um sino fúnebre. Com mãos trêmulas, os 3 pegaram seus aparelhos. A fonte da notificação era a mesma para os 3. Uma mensagem oficial do banco onde tinham o financiamento da casa. Havia um pressentimento ruim na mente do Sr. Alberto. Talvez o banco estivesse cobrando parcelas, talvez ameaçando despejo. Mas o que ele leu foi muito pior. A mensagem era curta, fria e cheia de termos bancários, mas o núcleo era claro. Comunicado oficial. Informamos que o financiamento imobiliário número 2245187, referente à propriedade na Rua das Palmeiras, número 12, foi quitado integralmente na data de hoje, 13 de outubro de 2025. Com esta quitação, todas as suas obrigações foram encerradas e a propriedade legal do ativo passou para a parte quitadora, a saber, Albuquerque Holding Limitada. Sr. Alberto leu a mensagem 3 vezes. Quitado? Passou para outra parte? O que significava aquilo? Quem quitou a dívida da casa dele? E quem era essa Albuquerque Holding? O nome soava estranho. Vocês receberam a mesma mensagem? Perguntou com a voz rouca. Vera e Fernanda assentiram fracamente, rostos cheios de confusão. Quem é essa Albuquerque?
soluçou Dona Vera. Estão tomando nossa casa. Fernanda, a mais rápida para pensar nessas situações, abriu o buscador no celular. Seus dedos trêmulos digitaram o nome da empresa e o resultado apareceu na hora. Era uma empresa holding de capital fechado, com investimentos em imóveis, bancos e tecnologia. Uma empresa muito reservada e raramente exposta na mídia. Havia um link para o site oficial da empresa. Com o coração batendo forte, Fernanda clicou. O site abriu, exibindo um design elegante e profissional. Havia menus como Sobre Nós, Portfólio e Diretoria. A curiosidade terrível impulsionou Fernanda a clicar em Diretoria. A página exibia algumas fotos de perfis profissionais. Fernanda rolou para baixo, procurando pelo nome do líder supremo, o dono. E lá, no topo, sob o título de Presidente e Proprietária, havia uma foto que fez o sangue de Fernanda congelar. A foto era de uma mulher jovem olhando diretamente para a câmera. Olhar afiado e confiante, com um sorrisinho que sugeria poder absoluto. O cabelo estava impecável e ela usava um terno de negócios de muito bom gosto. A mulher na foto era alguém que eles conheciam muito bem. Alguém que há poucas horas haviam humilhado como mendiga e pobre. A mulher que deixaram no aeroporto. Aquela mulher era a Aline. Abaixo da foto, o nome completo, Aline Albuquerque. Fernanda sentiu a respiração travar na garganta. Não conseguia falar. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela só conseguia apontar para a tela do celular jogado, olhos arregalados de horror. Dona Vera e Sr. Alberto, vendo a reação da filha, aproximaram-se e olharam para a tela. O tempo pareceu desacelerar enquanto viam a foto e o nome. A verdade impossível os atingiu como um caminhão. Aline Albuquerque, a nora simples que eles desprezaram, a órfã que achavam não ter nada, era, na verdade, uma rainha disfarçada. Um gigante escondido por trás da máscara de simplicidade. Todo o investimento, as facilidades nos negócios, o luxo que desfrutavam, vinha dela. Eles não estavam humilhando uma nora pobre, estavam humilhando a própria fonte de sustento. E exatamente no auge do horror, enquanto os três ainda estavam paralisados de medo, o celular de Fernanda no chão brilhou mais uma vez. Uma notificação de uma última mensagem apareceu na tela rachada. Uma mensagem de Aline. Como se soubesse que todos estavam olhando, a mensagem apareceu na tela de bloqueio. Ah, sim, a Albuquerque Holding é a empresa de herança do meu avô mendigo. Adeus às ruas. Já pedi um táxi para vocês. Não esqueçam de dar 5 estrelas. Foi o limite. O Sr. Alberto cambaleou para trás, caindo no sofá, a respiração curta, como se tivesse levado um soco no estômago. Fernanda soltou um gemido abafado, como um animal ferido. E Dona Vera, a mulher cujo orgulho era mais alto que o céu, revirou os olhos e seu corpo amoleceu. Ela desmaiou, caindo no tapete grosso, prostrada e impotente, em meio às ruínas de seu mundo luxuoso. Gabriel corria entre a multidão do aeroporto como um louco. Não se importava com os olhares das pessoas ou os esbarrões que dava. Seu pensamento estava focado apenas em encontrar a Aline. Cada canto do terminal parecia doloroso, imaginando sua esposa ali, sozinha e humilhada. A culpa corroía seu coração como ácido. Ele era o marido, o protetor, mas falhara totalmente. Deixara que os lobos que chamava de família atacassem a mulher que mais amava. Procurou em cada sala de espera, cada café, olhos procurando por Aline, mas ela não estava em lugar algum. O desespero começou a tomá-lo. Teria ela já ido embora? Seria tarde demais? De repente, lembrou-se de algo.
A passagem da Aline era de classe econômica, mas talvez, com toda aquela loucura, houvesse outro lugar que ele ainda não verificara. Correu em direção à área de embarque premium, até uma porta de madeira com uma placa de prata escrito Sala VIP Latam. Ofegante, aproximou-se da recepção. Por favor, procuro minha esposa. O nome dela é Aline. A funcionária sorriu educadamente. Sinto muito, senhor. Esta área é apenas para passageiros de classe executiva. Gabriel ia implorar quando a funcionária olhou para dentro e viu algo. Ah, parece que a senhora Aline está esperando pelo senhor. Pode entrar. O coração de Gabriel quase parou. Ele teve permissão para entrar. Passou pela porta e seu mundo parecia mudar. Lá fora era o barulho e o caos. Aqui dentro, o ambiente era calmo, luxuoso e pacífico. O tapete grosso abafava os passos. Uma música instrumental suave fluía e o aroma de café e flores preenchia o ar. E lá, em um dos sofás de couro creme, de frente para a janela gigante com vista para a pista, estava a Aline. O contraste entre Gabriel e Aline era gritante. Gabriel parecia um trapo, camisa amassada, cabelo bagunçado e olhos vermelhos. Aline parecia imperturbável. Ela trocara de roupa. Seu vestido manchado fora substituído por uma blusa de seda azul e calças brancas elegantes. Ao lado, uma bolsa de uma marca que até Fernanda só podia sonhar. Bebericava chá em uma xícara de porcelana, movimentos graciosos e controlados. Não era mais a Aline simples. À frente de Gabriel estava agora Aline Albuquerque, uma rainha sentada em seu trono. Aline viu Gabriel se aproximar. Não sorriu. Apenas colocou a xícara na mesa e olhou fixamente para o marido. Olhos lindos, mas frios e ilegíveis. Gabriel parou a alguns passos dela. Todas as palavras preparadas sumiram de sua cabeça. Ver a Aline tão diferente e poderosa o fez perceber o abismo que fora criado entre eles. Com os joelhos fracos, Gabriel deixou-se cair, ajoelhando-se no chão de mármore frio diante da esposa. Algumas pessoas na sala olharam surpresas, mas Gabriel não se importou. As lágrimas que segurava finalmente caíram. Aline, me perdoa, soluçou, voz quebrada. Eu não sabia de nada, mas isso não é desculpa. Eu errei. Fui cego. Fui um covarde por deixar que te magoassem por tanto tempo. Eu deveria ter te protegido desde o primeiro dia, mas não fiz. Aline continuou em silêncio. Deixou que Gabriel pusesse para fora todo o seu arrependimento. Eu acabei de ouvir tudo lá em casa. Continuou Gabriel entre soluços. Ouvi o motivo deles para nos apoiarem. Sinto que toda a minha vida foi uma mentira. Mas o meu amor por você nunca foi mentira, Aline. Foi a única coisa real na minha vida. E eu a destruí. Levantou a cabeça, olhando-a com olhos vermelhos e suplicantes. Eu não vou te pedir para perdoar minha família. Eles não merecem. Eu nem sei se eu mereço o seu perdão. Eu só quero que saiba que não me importo com o dinheiro, com a empresa ou com aquela casa. Nada disso importa. Meu único tesouro no mundo é você, Aline. E eu o perdi. As palavras eram sinceras, vindas do fundo de sua alma. Não era mais o Gabriel, filhinho de papai, mas um homem quebrado que finalmente encontrara suas prioridades após perder tudo. Aline olhou para o marido ajoelhado a seus pés por um longo tempo. Dentro dela, uma tempestade de emoções. Restos de amor, uma decepção profunda, raiva e também um pouco de pena. Vira o pior lado da fraqueza dele, mas ali, naquele ponto zero, talvez visse também o melhor lado de seu arrependimento. Lentamente, ela estendeu a mão,
não para ajudá-lo a levantar, mas para mostrar 2 bilhetes de avião que tinha em mãos. 2 bilhetes para 2 voos diferentes. Tenho 2 bilhetes, disse Aline, voz firme, mas não mais fria. Um é de primeira classe para São Paulo. Você pode voltar para lá, tentar arrumar a bagunça da sua família, reconstruir o que sobrou do nome Menezes. Você pode escolher ficar e enfrentar o seu passado. Fez uma pausa e levantou o segundo bilhete. E este é para Miami, para começar uma vida realmente nova. Do zero, sem o nome Albuquerque, sem a sombra dos Menezes. Apenas nós 2, como 2 pessoas comuns tentando construir um futuro. Colocou os 2 bilhetes na mesa entre eles. A escolha estava clara: passado ou futuro, redenção ou recomeço. Olhou para Gabriel e deu seu teste final. Nosso voo sai daqui a pouco, Gabriel. Você vem comigo ou fica com eles? Gabriel olhou para os 2 bilhetes sobre a mesa. Um representava um mundo que acabara de desabar, um mundo de mentiras e ganância. O outro era um salto no escuro, uma promessa de um futuro que ele teria que construir com as próprias mãos, mas ao lado da mulher que amava. Não houve dúvida em sua mente. Sem hesitar, estendeu a mão trêmula e pegou o bilhete para Miami. Nem sequer olhou para o de São Paulo. Segurou o papel com força, como se fosse sua tábua de salvação. Levantou a cabeça, olhando para Aline com decisão e alívio. Eu vou com você, disse com voz rouca, mas firme. Para onde você for, eu recomeço de onde for, desde que seja com você. Um sorriso muito discreto, quase invisível, surgiu nos lábios de Aline. Não era um sorriso de vitória, mas de alívio. Ela finalmente se levantou. Então vamos, nosso voo já vai sair. O trajeto até o portão de embarque foi diferente. Gabriel caminhava ao lado da Aline, não mais como um marido negligente, mas como um parceiro igual. Ele puxava a mala dela, recusando quando ela tentava pegar. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Queria servir, queria proteger, queria compensar todas as suas falhas passadas. Subiram no avião e foram recebidos com honras pela tripulação. Foram levados à cabine de primeira classe, luxuosa e privada. Ao sentarem nas poltronas confortáveis, Gabriel pegou a mão de Aline e a segurou firme. Não a soltaria, como se tivesse medo de que, se soltasse, ela desapareceria. Quando o avião começou a se mover na pista, Gabriel finalmente falou: Obrigado, Aline. Obrigado por me dar uma segunda chance. Aline olhou para ele. Não é uma segunda chance, Gabriel. É a nossa primeira chance de começarmos tudo do jeito certo, com honestidade, sem segredos. O avião finalmente decolou, subindo através das nuvens, deixando para trás a cidade cheia de memórias amargas. Lá embaixo, em uma casa que agora parecia estranha, uma família enfrentava as consequências de seus atos. O karma que receberam não foi a pobreza total imediata. Foi algo muito mais sutil e doloroso. Eles não tinham perdido apenas bens e status. Tinham perdido a dignidade. Tinham perdido o filho que sempre tentaram controlar. Foram deixados com um vazio, forçados a encarar o espelho de quem realmente eram. Pessoas vazias e mesquinhas. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro e o sinal de cintos foi desligado, o celular da Aline vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Dona Aline,
Todos os ativos em nome da família Menezes foram bloqueados e o processo de liquidação começou. O valor total estimado é muito significativo. Quais suas instruções sobre esses fundos? Gabriel, que viu a mensagem, apenas engoliu em seco. A escala do poder da esposa ainda parecia surreal para ele. Aline ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para a imensidão de nuvens. Pensou não em vingança, mas em justiça. Seus dedos, então, digitaram calmamente a resposta. Ricardo, por favor, venda todos os ativos. Após quitar todas as dívidas e impostos, divida o saldo em 2 partes iguais. Ricardo respondeu prontamente. Entendido, senhora. A primeira metade será destinada para onde? Aline deu um sorriso discreto. Doe tudo para fundações de orfanatos e bolsas de estudo para crianças carentes, em nome dos meus falecidos pais. Ordem recebida. E quanto à outra metade? Deve entrar em sua conta? Foi aqui que residia a justiça de Aline. Ela digitou sua última mensagem, a sentença final para os Menezes. Não, dê essa metade para a família Menezes. O valor não será muito, mas será o suficiente para começarem uma vida nova e simples em uma casinha de aluguel na periferia. O suficiente para uma vida modesta, como a vida que eles sempre desprezaram. Ricardo respondeu com uma única pergunta. Por que, senhora? Era a mesma pergunta que estava na mente do Gabriel. Por que dar algo a eles após tudo o que fizeram? Aline olhou para Gabriel como se respondesse a ambos e digitou a resposta para o Ricardo. Porque a melhor vingança não é deixá-los na miséria total. A melhor vingança é forçá-los a viver a vida que eles sempre menosprezaram, todos os dias, pelo resto de suas vidas. Deixe que aprendam o valor do trabalho duro e da humildade de verdade. Após enviar a mensagem, Aline fez uma última coisa. Desligou o celular, cortando sua última ligação com aquele passado sombrio. Encostou a cabeça no ombro do Gabriel, sentindo o calor que há tanto tempo sentia falta. Não falaram mais. Apenas ficaram ali, no silêncio confortável, olhando o horizonte infinito à frente. Eles não estavam apenas voando para Miami. Voavam para uma vida nova, uma tela em branco que pintariam juntos. E desta vez, pintariam com as cores da honestidade, do respeito e de um amor que provou ser capaz de crescer ainda mais forte após passar pela pior das tempestades. 2 anos se passaram. Em um apartamento espaçoso no alto de um dos prédios modernos de Miami, o aroma de café recém-passado misturava-se ao cheiro de torrada, criando um calor que contrastava com a vista da cidade brilhante através das janelas que iam do chão ao teto. Aline Albuquerque, com o cabelo preso de forma despojada e usando um pijama de seda confortável, passava geleia em sua torrada. Do outro lado da bancada da cozinha de mármore branco, Gabriel servia café em 2 xícaras. Não havia mais traços de fraqueza ou confusão em seu rosto. Parecia mais maduro, mais calmo, com um olhar que transmitia a confiança que ele mesmo construíra. Não usava mais os ternos caros herdados do pai. Naquela manhã, vestia apenas uma camiseta simples e bermuda, mas parecia mais imponente do que antes. O cliente do Japão finalmente aceitou nossa proposta, disse Gabriel enquanto colocava a xícara de café na frente de Aline. Eles ficaram impressionados com o nosso modelo de negócios focado em sustentabilidade. Este será o nosso maior projeto até agora. Aline deu um sorriso sincero, que agora sempre alcançava seus olhos.
Eu te disse que eles aceitariam. Sua ideia foi brilhante, Gabriel. Você não vende apenas um produto, você vende integridade. Isso é raro hoje em dia. Gabriel sorriu de volta, pegou a mão da esposa e a beijou. Após mudarem para Miami, Gabriel recusou qualquer oferta de trabalho em empresas da Aline. Ele insistiu em começar do zero. Com suas economias pessoais e um pequeno empréstimo bancário, fundou uma pequena consultoria focada em ajudar pequenas empresas a aplicarem práticas éticas. Sua empresa, que começou com apenas 3 funcionários, cresceu devagar, mas de forma sólida, construída sobre sua própria reputação. Finalmente, tornara-se o homem que queria ser, andando com as próprias pernas. Como está a sua agenda hoje? Perguntou Gabriel. Hoje de manhã tenho reunião do conselho sobre a expansão para a Europa. À tarde, tenho uma visita ao local do projeto de educação infantil que financiamos, respondeu Aline. Desde que assumiu o controle total da Albuquerque Holding, Aline mudou a cara da empresa. Não se escondia mais. Tornara-se uma líder respeitada por sua inteligência e generosidade. Sob sua liderança, a empresa não buscava apenas lucro, mas também impacto social. Ela era a prova de que poder e bondade podiam andar juntos. Terminara o café com conversas leves sobre planos para o fim de semana e coisas pequenas que constroem uma vida. Não havia mais tensão ou palavras não ditas. A relação deles era agora uma parceria verdadeira, construída sobre as ruínas de um passado que deixaram para trás. À tarde, após a reunião, Aline sentou-se sozinha em seu escritório. O local não era cheio de luxo ostensivo, mas de arte contemporânea e estantes de livros. Da janela, via os navios movendo-se no mar. Acabara de terminar uma chamada de vídeo com o Ricardo em São Paulo. Discutiram relatórios e estratégias de investimento. Quando a chamada ia terminar, Ricardo pigarreou. Senhora, como de costume, o relatório trimestral sobre a família Menezes já foi enviado para seu e-mail pessoal. Aline suspirou baixo. Aquilo era um ritual. A cada 30 dias, Ricardo enviava um resumo, uma atualização sobre a vida da família que já fizera parte de sua vida. No começo, ela hesitou em ler, mas Ricardo insistiu que, como proprietária dos ativos que ainda os sustentavam indiretamente, ela tinha o direito de saber. Não era mais sobre vingança, mas sobre responsabilidade. Obrigada, Ricardo, respondeu Aline e desligou. Abriu seu e-mail. O assunto dizia apenas Relatório Trimestral 3. Ao clicar, o documento abriu-se, revelando uma vida que mudara 180 graus. O arquivo incluía algumas fotos tiradas de longe, um pouco borradas, mas claras o suficiente. A primeira foto era de uma casinha simples em um bairro de periferia, com a pintura descascando e um quintal pequeno com mato alto. Na varanda, um homem idoso e magro estava sentado em uma cadeira de plástico, olhando o vazio da rua movimentada. Aquele homem era o Sr. Alberto. O relatório dizia que ele passava a maior parte do dia assim. Algumas vezes tentou empregos na região, mas ninguém aceitava um ex-CEU demitido por desonra. Seu orgulho, antes tão alto, fora corroído, restando apenas um arrependimento mudo e olhar vazio. A segunda foto mostrava uma mulher de meia-idade, com um vestido simples e lenço na cabeça, em uma feira popular. O rosto parecia cansado e muito mais velho do que sua idade real. Ela pechinchava o preço dos legumes. Aquela era a Dona Vera. O mundo de luxo desaparecera sem deixar rastros. Sua vida agora resumia-se à cozinha, feira e tarefas domésticas. Suas mãos, antes cuidadas com manicures caras, agora eram ásperas de tanto lavar louça e roupa. Aprendera a viver com pouco, sendo forçada todos os dias a fazer o que antes desprezava. O relatório dizia que ela não tinha mais amigas,
Seu círculo social a excluiu assim que caíram na pobreza. Vivia em um silêncio que ela mesma criara. A última foto era a mais impactante. Fernanda, que sempre fora vaidosa, estava em um ponto de ônibus esperando o transporte público. Usava o uniforme de uma empresa de telefonia, saia e camisa que pareciam um pouco apertadas. Trabalhava como atendente de telemarketing, um trabalho que exigia sorrisos e paciência o dia todo. O celular em sua mão era um modelo antigo e barato. Suas redes sociais estavam desativadas há muito tempo. A vida glamourosa que antes era sua fonte de orgulho, agora era apenas uma lembrança amarga. O relatório terminava com uma nota. A condição deles é estável. Eles vivem, mas não vivem de verdade. Há brigas frequentes entre eles por dinheiro, culpando-se uns aos outros pelo que aconteceu. Não há sinal de arrependimento pelo que fizeram no passado. Apenas arrependimento pelo próprio fracasso. Aline fechou o documento. Não sentiu satisfação ou alegria. Sentiu apenas uma pena vazia e uma consciência profunda. Seu avô estava certo. A honra é tudo. A família Menezes não foi destruída pela perda do dinheiro. Eles foram destruídos porque, desde o começo, não tinham nada além do dinheiro. O fundamento da vida deles era o ouro. E assim que o ouro foi retirado, toda a estrutura da personalidade deles desabou. Ela não os destruiu. Ela apenas mostrou a eles o quanto eram vazios o tempo todo. Olhou pela janela novamente para o céu claro. O céu em Miami era tão azul quanto o de São Paulo, mas o ar parecia diferente. Aqui, ela podia respirar aliviada. Naquela noite, quando Gabriel chegou, encontrou Aline na sacada, olhando as luzes da cidade. Gabriel a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Olhando o quê?", sussurrou. Aline sorriu e encostou a cabeça no peito dele. "Olhando para o nosso futuro", respondeu baixinho. Não contou sobre o relatório. Não era necessário. Aquele era um capítulo encerrado. Um livro que ela já fechara e guardara na prateleira mais empoeirada da vida. Não precisavam mais olhar para trás. À frente deles estendia-se uma vida que construíram juntos, tijolo por tijolo, com os materiais mais fortes: honestidade, respeito mútuo e um amor que provou ser capaz de crescer ainda mais forte após atravessar a pior das tempestades. Eles encontraram o seu próprio céu, e sob aquele céu, eles finalmente estavam em casa.